E aí, povo esportivo aqui de Bento Gonçalves e também da região, estamos iniciando mais um Esporte na TV, aqui no site da FML, no link, do FML TV. E como já é de praxe, vamos iniciar falando do Clube Esportivo, que está na vice-liderança, está atrás apenas do Caxias, O Caxias tem 15 pontos, o Esportivo tem 10, mas o Esportivo vem do empate, jogando fora de casa contra a equipe do São Luís de Ijuí. Poucas equipes irão até lá e sairão de lá com algum ponto conquistado. O Caxias, por exemplo, foi a única equipe que derrotou o Caxias foi o São Luís, e o Esportivo conseguiu o empate em 1-1. Enquanto vocês acompanham os lances da partida, um jogo bastante aberto, o Esportivo teve chances até mais claras de vencer a partida, mas tomou o gol muito cedo, com 1 minuto e meio de jogo, numa cobrança do experiente Paulo Baier. A equipe abriu o placar e depois, numa nova cobrança de falta, só que dessa vez do Natan pelo Esportivo, ainda na primeira etapa, o 1-1 no segundo tempo. As duas equipes tentaram buscar o gol, não foram eficazes e o jogo acabou mesmo em 1-1. Com isso, como já falei, o Esportivo está na segunda colocação, com 10 pontos, e a equipe do São Luís caiu, para a quarta colocação com 9, e o líder é o Caxias com 15 pontos. Porém, agora o Esportivo tem que secar seus adversários. Apenas o Tupi e o Esportivo não tiveram jogos adiados. Então, quarta-feira no decorrer da semana, os jogos atrasados, e 3 deles são da chave do Esportivo. Se enfrentam na quarta-feira: Rio Grandense e Pelotas, Brasil de Farroupilha e Santa Cruz, Guarani e Avenida da chave A, e da chave do Esportivo, Marau e São Luís. São Luís busca uma vitória fora de casa contra o Marau, que não vem fazendo uma boa campanha, e também a equipe do União Frederiquense recebe em casa a equipe do Panambi, o União que vem numa crescente no campeonato. Então, se o São Luís e o União vencerem, passa o Esportivo, joga o Esportivo lá para a quarta colocação. A boa notícia, e o jogo, só terminando o jogo, também atrasado, só que acontece na quinta, Santo Ângelo e Caxias. Se o Esportivo, na pior das hipóteses, cai para a quarta colocação, mas não fica fora da zona que se classificam para a próxima fase. Lembrando, de 8 equipes, 5 avançam. O Esportivo, como não teve jogo adiado, folga nessa semana, volta a jogar apenas no domingo, aqui em Bento Gonçalves, no retorno, abrindo contra a equipe do São Luís de Ijuí. Já fica aqui o convite para acompanhar esse belo jogo lá no domingo à tarde. Primeira vez que o Esportivo joga no domingo dentro de Bento Gonçalves. Ainda sobre o futebol gaúcho, acabou a primeira fase da divisão principal, da primeira divisão, e infelizmente, teve os 3 rebaixados. O Aimoré, que já havia sido rebaixado com antecedência, e na última rodada a equipe do Glória da Vacaria, que subiu o ano passado e já foi rebaixada esse ano, e também o Lajeadense. Então, 2 equipes vizinhas aqui de Bento Gonçalves foram rebaixadas para a divisão de acesso do ano de 2017. O Campeonato Gaúcho segue com as quartas de finais em jogo único: Grêmio Brasil de Pelotas, São José e Novo Hamburgo, Internacional e São Paulo, e Juventude contra a equipe do Ipiranga de Erechim. Tá certo? Passado a limpo aí as novidades do futebol gaúcho, vamos para o futsal. O BGF, que se apresentou na semana passada e treina muito forte. Essa semana tivemos acompanhando o treino do Vander Flores, cobrando bastante os jogadores daquele time que se apresentou dos 9 aqui de Bento Gonçalves. Fopa, que estava na Itália, também se agregou à equipe aqui de Bento Gonçalves, também anunciou mais 3 jogadores na última semana, um goleiro, um fixo e também um pivô. O BGF se prepara, o primeiro compromisso é dia 16, aqui em Bento Gonçalves, na primeira rodada da Copa Metroser. A estadual da Série Ouro inicia apenas no mês que vem, então sucesso aí o Vanner, que na última semana esteve numa entrevista juntamente comigo e no programa Esporte na TV Entrevista. Ótimo papo, com o sucesso desde já das escolinhas do BGF, que não tem mensalidade, buscam, dão a van para os alunos, apenas paga a roupa do treino. Então, uma ótima iniciativa, e que cada vez mais os alunos possam se achegar e crescer ainda mais as categorias de base do futsal.
Vamos para outro esporte agora, né? Vamos iniciar falando do Farrapos, que no sábado venceu o Centauros, jogando fora de casa pelo placar de 61-16 e segue na liderança do estadual de rugby. O próximo jogo do Farrapos será realizado novamente fora de casa, desta vez contra a equipe do San Diego, no dia 16 de abril, em Porto Alegre. O Farrapos tem totais condições de buscar o hepta, né? E tomara que esse ano venha ótimos resultados também no Super 8. Vamos para outro, o futebol americano, o BG Snakes, que está surpreendendo é o público nas arquibancadas, né, desse belo, mais um esporte, né, que está crescendo, que está chegando aqui em Bento Gonçalves, mas infelizmente acabou perdendo para o Santa Maria pelo placar de 43-6. Então, o BG Snakes, as duas primeiras rodadas, foi derrotada, né? Infelizmente não conseguiu avançar na pontuação, precisa vencer os seus dois próximos compromissos, esses dois fora de casa, se quiser uma classificação ainda, né? O próximo compromisso do BG Snakes será realizado também no dia 16 de abril, no sábado, contra a equipe do Bulldogs, jogando fora de casa. Então fica aqui, né, meu desejo de sucesso, que primeiro ano, né, se vir uma classificação, será um ótimo resultado. E vamos ver o que Gustavo, que para os leigos é o técnico do futebol americano, que ele faz a avaliação da partida. Olha, foi um jogo muito difícil, a gente enfrentou um adversário qualificadíssimo. Me arrisco a dizer que se não for um finalista, mas vai chegar em uma das finais, aí, nos playoffs finais, é um time muito qualificado. A gente sabia da dificuldade que a gente ia enfrentar nesse jogo. O que pesou um pouco mais foi a gente ter entrado em campo um pouquinho desatento, então a gente tomou 2 touchdowns assim bem rápidos, já estava com 2, 3 posses de bola antes do fim do primeiro tempo, do primeiro quarto, então isso dificultou demais o nosso jogo, né? A gente tentou implantar algumas coisas, outras não deram certo, são circunstâncias do jogo. Eu acredito que agora, pro próximo jogo, a gente tem que corrigir os erros que a gente cometeu nesse jogo de hoje e trabalhar, treinar, aprimorar algumas questões técnicas mesmo que a gente precisa melhorar e a própria questão da evolução do time, né? Nós somos um time novo, um time em formação e eu acredito, e vou dizer isso, que a gente vai ser um time em formação até o final do campeonato. Tomada as dificuldades dos adversários que a gente vai enfrentar, né? E a questão da evolução, que é o que a gente está trabalhando, é o que a gente está fazendo com que as coisas andem da melhor forma possível. Então, a evolução precisa melhorar, ser feita de forma mais rápida para a gente conseguir aí, o quanto antes, que o tempo é curto, os melhores os resultados positivos que vêm pela frente. Passado a limpo os esportes de alto rendimento, vamos pro amadorzão, né? Como é sempre destaque em nosso programa, iniciando pela Copa Parceria, que no último sábado, lá no campo do Gaúcha da Sertorina, teve as partidas de ida das semifinais. Quem largou na frente foi a equipe do Parceria e também do Gaúcho. O Parceria fez o primeiro jogo da tarde contra a equipe do Titânio, que era 100% na competição até a semifinal. O Titânio saiu na frente, porém no finalzinho da partida sofreu a derrota pelo placar de 2-1. Para o jogo da volta, que vai acontecer no campo, né, onde o Titânio manda o jogo lá no Flamengo de Farroupilha, uma vitória de 1 gol de diferença da equipe do Titânio leva a decisão para os pênaltis, um empate ou uma vitória dá para o Parceria e uma vitória por mais de 2 gols, né,
dá a vaga para a grande final dessa primeira Copa para o Titânio. E no segundo jogo lá, o jogo de ida, a equipe do Barcelona foi surpreendida pelo time da casa, sendo derrotada pelo placar de 2-0. Agora tem que reverter se quiser ainda a equipe do Barcelona ficar com a vaga. Então, próximo sábado tem os jogos da volta, das semifinais, onde conheceremos os finalistas da primeira Copa Parceria. Para encerrar, a Libertadores Nordeste, a atual campeã Ferroviário venceu jogando domingo pela manhã em Vacaria a equipe do Cavaleiros pelo placar de 1-0. Em São Marcos, o Progresso, que jogou em casa, empatou em 1-1 com o Independente, e o time aqui de Bento Gonçalves foi derrotado pelo Paranaguá, jogando lá em Nova Roma, pelo placar de 3-0. A próxima rodada da Libertadores Nordeste está agendada para o próximo domingo. E já fica, como eu falei lá no início do programa, o meu convite para o jogo do Esportivo na Montanha, próximo domingo contra a equipe de São Luís de Juí, na preliminar, um jogo de duas equipes da Copa Amizade. A equipe do Edmais encara a equipe do São Cristóvão. O São Cristóvão está na segunda divisão e o Edmais na primeira divisão. Então, uma prévia do que será a data, Buda. Quando começará? Ainda não sabemos, Infelizmente, não saberemos nem a data de início da Copa Amizade. Muitos dizem que inicia no dia 16, porém não tem nada certo. Outra competição que ainda não tem data definida é o Distrital de Futsal, porque está agendada o dia 22 no meio do feriadão. Não acredito que eles iniciam uma competição no meio de um feriado. Tá certo? Quem quiser mais novidades, todos os dias, sempre atualizada no site da FML, fique lá atento para as informações e a gente deseja a todos uma boa semana e voltamos no nosso próximo programa.